Oi, gente, entrando aqui para mais uma live de perguntas e respostas para tirar aí as dúvidas de vocês. Criatividade e habilidade são importantes para o gestor de tráfego pago? Sim, por quê, né? Quer saber sobre a gestão de tráfego pago? Não, você não precisa, você precisa ter critério, né? Você precisa entender o que você está fazendo, porque você precisa analisar, né, os dados das campanhas que você está fazendo, os resultados que estão trazendo, né? Você tem que saber entregar o resultado. Mas você não precisa criar, né? O gestor de tráfego, ele não faz a criação das artes, ele não faz essas coisas, não precisa se preocupar com isso não, tá? A pessoa que contrata, que normalmente manda os criativos, né? E aí você faz. Você não faz tudo isso, você não abraça o mundo, você faz as campanhas, você faz a gestão das campanhas, né? Você controla ali o orçamento que tem, o tanto que tem para investir, qual é o criativo que está performando mais, e aí vai ajustando ali a campanha para trazer melhor resultado. Mas você não precisa criar artes, você não precisa se preocupar com essa parte criativa, não, tá? É mais uma coisa de estratégia, né? E que você vai aprender quando você estiver estudando para fazer gestão de tráfego pago, tá? Então, se de repente você está esbarrando numa questão tipo, ai, nossa, eu não tenho criatividade, vou precisar de criatividade para ser um tráfego pago, vou ter para poder trabalhar com tráfego pago, né? Preciso criar ali, como eu tô criando uma arte, fazendo ali. Não, calma, não precisa se preocupar com isso não, tá? Você precisa estudar para aprender a fazer o serviço, tá? A outra pergunta, né, era como faço para colocar um Instagram no privado. Olha, para começar, se for Instagram, eu já ia falar o nome errado, né? Se for Instagram de assistente virtual, Instagram de trabalho, ele não pode ficar no privado, tá? Porque no privado não funciona, ele tem que ser aberto, tá? Agora, se é um pessoal que você quer colocar no pessoal, é só você ir lá dos 3 pontinhos do lado aqui. Não vou lembrar exatamente como tá não, mas tem configurações de segurança ou alguma coisa do tipo, privacidade e segurança, eu acho. E lá você clica, lá tem uma opção onde você coloca ele fechado, né? Onde você coloca ele ali no modo restrito, onde você tem que aprovar as pessoas que querem te seguir. Mas se for Instagram profissional de assistente virtual, não faz isso não, ele tem que estar aberto, a pessoa tem que ser capaz de entrar e ver o seu perfil e ver o que você está fazendo, tá? Senão ela vai embora. Chegou ali, o perfil tá fechado, a pessoa simplesmente vai embora, tá? Como montar uma proposta irresistível para um possível cliente? Primeiro de tudo, entendendo o que esse cliente precisa. O primeiro passo para você montar uma proposta que seja irresistível ao seu possível cliente é você entendendo o que ele precisa. Para quê? Para você colocar dentro da proposta exatamente o que ele precisa. Para você não sair achando que na proposta é o lugar de sair oferecendo serviço e colocar um monte de coisa lá. Ah, vai que a pessoa precisa, vai que ela quer, vai que ela tem interesse. De jeito nenhum, não faça isso. Se a pessoa chegou a te pedir uma proposta, se você está conversando com ela, ela pediu, então faz uma proposta para mim, monta um orçamento para mim. Foco e objetividade, tá? Então, assim, esse é o primeiro passo da proposta irresistível, tá? Até mais do que o preço, sabe por quê? Porque o preço, se você coloca um preço que está de acordo, que está de desacordo, né, com o que ele busca, não cabe no orçamento dele e tal, ele vai te falar, tá? Se tiver de desacordo, ele vai te falar. Agora, se você lotou a proposta com coisas que ele não precisa, se você deixou sua proposta muito confusa, né? Ou então, se você conversou uma coisa com ele e colocou uma coisa diferente na proposta, você perde, tá? Você perdeu o seu cliente ali. Então, assim, esse é o básico. O básico do básico para uma proposta irresistível, tá? Gostaria de trabalhar com pet como assistente virtual. Qual seria o conselho para mim? O conselho para você é, se você gosta, né, se você quer estar nesse ramo, você pode trabalhar para pessoas que têm pet shop, que vendem as coisas para bichinhos, perfis que ensinam a cuidar de bichinho, perfil de adestrador, esse tipo de pessoa, né, trabalha diretamente com o que você quer lidar, né, no digital. Então, esse é o meu conselho para você. Encontre essas pessoas, entenda os serviços que elas precisam, e aí foca em aprender os serviços que exatamente essas pessoas para quem você quer trabalhar vão precisar, né? Esse é o meu conselho para você. Não sei se fez sentido, não sei se vocês conseguiram entender, né? Então, se você tem um nicho, mas não sabe o serviço que você quer prestar, se você tá nesse caminho, né? Se você tá indo por esse caminho, se você sabe para quem você quer trabalhar, você tem um nicho de interesse, eu quero trabalhar com quem trabalha com pet, eu quero trabalhar com quem faz X coisa, Y coisa e tal.
mas você ainda não sabe o que você vai fazer, não sabe por onde começar, não sabe que serviço prestar. Então o caminho que eu aconselho vocês a fazerem é exatamente esse: encontra o perfil dessas pessoas, né? Começa a entender elas, estudar elas, os perfis delas, o que elas precisam, o que elas buscam, e daí você começa a estudar e se especializar exatamente nos serviços que eles precisam de você, tá? A empresa deve disponibilizar o sistema para fazer o controle financeiro? Depende. Se você for trabalhar para empresa mesmo, propriamente dita, normalmente ele já tem um sistema, né? Se ele já tem um sistema, sim, ele vai disponibilizar para você. Esse é o caminho, tá? Se ele não tem, aí ele vai precisar que você dê as ideias de sistemas que vocês podem usar, de plataformas, de ferramentas que vocês vão usar, tá? De repente não é uma empresa, de repente é um empreendedor, né? E ele tá começando a aprender a lidar, tá crescendo, tá aprendendo a lidar com essa coisa financeira, ainda não teve tempo nenhum de fazer nada disso, ele vai esperar que você indique as ferramentas para ele, tá? E aí, quando você tá estudando para poder fazer esse trabalho de controle financeiro, né, com certeza tem que fazer parte do seu estudo, né, entender quais são as possíveis ferramentas que você pode usar para fazer. Então, se ele vai disponibilizar ou não, depende, ele já tem isso, ele já faz esse controle, ou ele vai começar a fazer com você. Se ele já tem, provavelmente ele já tem um sistema e nem faz sentido que ele não disponibilize para você, né? Mas se ele não tem ainda, né, se ele está começando a fazer esses controles agora, provavelmente ele vai esperar que você ofereça para ele aí possibilidades de ferramentas, tá? E aí onde entra o seu estudo e a sua preparação para ir abordar essa pessoa para oferecer esse serviço, né? Lembrando que estão abertas as inscrições para o curso O Básico para Ser Assistente Virtual Conecta, né? Na minha Black Friday por apenas R$297, isso mesmo, 30 aulas, entrando aula toda semana tem uma aula nova, então são 30 aulas agora. Se você entrar nesse curso agora, imagina que um mês ela vai ter 34, porque eu coloco uma aula nova toda semana. Tem uma comunidade de suporte, lá no Telegram, onde você pode perguntar e tirar suas dúvidas, né? Onde é até muito interessante, porque uma vez que você entra na comunidade, tira suas dúvidas, as suas dúvidas também são as dúvidas dos seus colegas, podem ter certeza, porque normalmente quando a gente está estudando a mesma coisa, a gente tem grande parte do tempo, a gente tem as mesmas dúvidas que a maioria das pessoas. E daí quando você faz a sua pergunta, você tira a sua dúvida e você ainda ajuda a sua colega a evoluir também. Seu curso é pra mim que quero oferecer serviço de gerenciamento de Instagram? Sim, eu tenho aulas lá, de produção de conteúdo. Eu tenho aula de Instagram, propriamente dito, de criação de conta. Eu tenho aula de gerenciamento dentro do Facebook Studio. O que mais que eu tenho? Tenho aulas de arte de Canva, tenho algumas aulas até, eu não sei quantas, porque essas aulas, gente, lá dentro tem muito conteúdo diferente. Tem muito conteúdo, gente, tem muito conteúdo de Instagram, conteúdo de produção de conteúdo, tem orientação de estudo, tem páginas, tem e-mail marketing, tem copy, tem edição de vídeo. Deixa eu ver o que mais que tem de cabeça. Gente, são 30 aulas, né? São 30 aulas. Como que eu vou lembrar o título das 30 agora? Socorro. Mas eu sei que tem conteúdo pra caramba. E as aulas são muito práticas, né? Pra vocês que gostam do meu jeito de ensinar, é assim mesmo que eu ensino, com clareza, respondendo as dúvidas. E você tendo dúvida, ainda tem a comunidade onde você pergunta e eu vou lá te responder, né? Onde você pode trocar ideia também com os seus colegas e aprimorar ainda mais o seu conhecimento, né? Aprender ainda mais. Quando a gente aprende junto, a gente aprende mais, né? Porque acaba que quando a pessoa faz a pergunta, às vezes fala assim, é mesmo. Nossa, eu não tinha me atentado. Se eu tivesse perguntado isso, eu também estaria avançando agora mais rápido. Então, esse senso de comunidade, ele faz muita diferença. Especialmente aqui no digital, tá, gente? Porque no digital a gente estuda muito sozinho, né? Eu já estudei muito sozinha. Eu já me senti muito sozinha estudando também, né? E aí onde entra o senso de comunidade, tá? Porque às vezes a gente pode ter uma sensação de que isso gera concorrência. Bobagem, gente, bobagem. Com tantos milhões de milhares de pessoas no digital, né? Com tanta gente precisando de assistente virtual, a última coisa de verdade que vocês têm que pensar é em concorrência. Muito pelo contrário, quanto mais senso de comunidade você tem, mais você aprende, mais você cresce, tá? Porque pensa, se eu fosse pensar nisso, nessa coisa de concorrência, eu não formaria assistentes virtuais, eu não daria aula pra vocês. Por quê? Por que eu ensinaria vocês a fazer o que eu faço, né? Se eu pensasse nisso. E muito pelo contrário, eu ensino, vocês aprendem, vocês conseguem cliente, vocês evoluem na carreira, vocês constroem a vida que vocês querem como assistente virtual e as pessoas continuam me procurando para trabalho.
A última coisa que você precisa se preocupar é realmente com essa questão de concorrência. E eu faço questão de reforçar esse senso de comunidade sempre que eu posso, né? Porque faz a diferença, faz muita diferença. Quando você sente que você não tá sozinho, quando você pode perguntar e tem quem vai te responder, né? Quando você consegue trocar ideia com seus colegas podem trazer oportunidades para vocês, né? Porque de repente você faz um serviço e ele faz outro, e aí o cliente quer o serviço que ele faz e você não está disposto a fazer, porque não, você vai tirar o foco do que eu estou fazendo, e aí você indica, e o mesmo acontece ao contrário, né? Então, quanto mais espírito de comunidade a gente tem, mais a gente cresce. Fiquem com Deus, gente. Beijo grande no coração. Tchau, tchau, meninas.